mais talento, mais história, mais raça algarvia. Olá a todos, sejam bem-vindos a uma nova temporada de Raça Algarvia. O slogan desta segunda temporada: mais talento, mais histórias, mais Raça Algarvia. E como Puxa, tal, hoje temos aqui um novo convidado, o primeiro convidado desta nova temporada, Paulinho, ou é Paulo um Silva. prazer. Agradecer antes de mais a tua disponibilidade por nos receberes Obrigado, aqui e obrigado eu pelo convite, amigo. para seres este primeiro convidado. Mano, a gente já se conhece. A minha disponibilidade era logo espetáculo. Já tinha visto as outras cenas, grande projeto. Top mesmo. É um prazer estar aqui, mano. Prazer é todo meu. Começar uma introdução pequena. Pronto, aquela pergunta básica que se tu acompanhaste a outra temporada, viste que eu fazia. Começares a falar um pouco sobre ti, sobre quem é o Paulinho. Neste caso, tens a tua personagem agora, o wrestler, para quem ainda não te Exato, conhece, exato, exato. mas falar acima de tudo quem é o Paulo Silva. Mano, Paulo Silva é um miúdo aqui de Portimão. Cresci entre Portimão, entre Alvor, entre o Parchal, que a minha mãe é lá do Parchal e o meu pai é de Alvor. E, mano, joguei a bola o meu tempo todo. Cá no Algarve, entre o Alvarense, o Adiacha e o Lagoa. Também na Pedra Mourinha Futsal. E depois agora em adulto descobri, praticando já, obviamente, já havia miúdo, a minha paixão, que é o wrestling. E se resumires o Paulinho numa palavra, meu, agora neste momento é wrestling. Desde que comecei a treinar, é a cena que está na minha cabeça. E é realmente uma paixão. Sem palavras para descrever, que eu nunca tinha encontrado na minha vida. Como é que tu descobriste isso, Paulinho? Porque lá está, eu também acompanho wrestling, se calhar muitos dos nossos ouvintes e acompanhantes também acompanham. Wrestling basicamente é quando tu és criança e cresces a acompanhar todo esse movimento, toda essa cultura. Por exemplo, nós crescemos a ver o John Cena, o Shawn Michaels, O Triple H, o Undertaker. Undertaker, Randy Orton, que ainda hoje são personagens que dá para acompanhar. Yeah. Mas como é que tu falavas que só descobriste agora que queres viver para o wrestling? Por exemplo, tu, quando eras miúdo, jogavas futebol. Como é que tu explicas essa transição? Ou seja, tu do nada cresce, o futebol fica à parte porque uma pessoa Yeah. cresce e há outros objetivos por concretizar. Mas como é que tu descobriste aqui a paixão pelo wrestling? Mano, são várias fases na vida e se eu te contar a história toda, tu vais perceber. Isto começa quando era puto. As memórias mais antigas que eu tenho são estar com o meu pai às sextas-feiras à noite. Ele trabalhava em Lagos e eu só estava com ele no fim de semana e a partir da sexta-feira. E a gente tinha a nossa rotina, que era sexta-feira, era o dia de ver o SmackDown na SIC Radical, deitadinhos na caminha, a ver um iced teazinho e a comer umas batatas de presunto. E foi aí que nasceu, mano. Eu lembrava-me que eu ficava doido para chegar à sexta-feira e eu poder ver o wrestling com o meu pai, que era a coisa que eu mais gostava. Entretanto, eu fui sempre acompanhando e depois a primeira vez que eu vi wrestling ao vivo foi aqui no Aqua. Não sei se tu sabes, houve uns shows que fizeram ao vivo lá no Aqua e foi também o meu pai que me levou. Mas depois, mais tarde, eu tinha 13 anos e na altura o meu pai faleceu. E como o wrestling meio que era uma coisa que eu sempre teve associada a ele, fazia sempre com ele, meio que nessa altura eu, pronto, desliguei-me do wrestling, perdi um bocadinho a vontade de ver. E o tempo foi passando e eu comecei a acompanhar coisas na internet. Na altura, e depois gostava muito da Pipe no CM Punk. Não sei se tu Sim, sim, conheces. ainda há Aquilo uns na tempos. altura foi muito. Mudou muita coisa. E eu, apesar de não acompanhar semanalmente, acompanhava esses highlights. Depois, uma altura que não havia mais em adolescente, parei de ver. E depois fui para a Universidade em Viseu. Na Universidade em Viseu, pronto, eu sou daqui de Portimão, tenho ido para lá, não tinha assim muitos amigos fora do que era o contexto profissional. Sim, Eu também estavas estava a fora da zona de trabalhar conforto. aí da universidade e, mano, e o wrestling, e também apanhei um pouco à altura da pandemia, também o wrestling passou a ser a minha companhia. Como? Porque eu comecei a ver no Twitter e tal, com um tal de CM Punk, o tal homem da Pipe Bomb, estava para voltar. Mano, foi aí que eu comecei a voltar a ver. Entretanto, saí da universidade, vim para Portimão,
vim para Portimão, fui ver, olá, a APW faz shows aqui em Portimão, que eram os mesmos que faziam lá no Aqua. Pá, se calhar agora vou ver. Fui ver o show, fui com a minha prima, e lá um dos rapazes que estava a começar a treinar e que também lutava, etc., que é o Rui, ele era o meu fisioterapeuta quando eu jogava a bola no Alvarense. E eu, no final do show, fui falar com ele. Eu disse, mano, nem sabia que tu, a gente não fazia ideia que tínhamos esta paixão Pois. pelo wrestling os dois. Pá, e ele depois disse assim, mano, é fácil isto, a gente treina todos os domingos, quando quiseres. Eu no domingo a seguir estava lá batido, e depois, a partir daí, mano, juntei as peças, digamos assim, e yeah. Ou seja, parece que foi aqui o destino. Ou seja, e ainda hoje recordas do teu pai, isso é importante. É um momento sensível da tua vida, lá está. Ou seja, ele acabou por ser o que desencadeou isto tudo e depois, basicamente, o teu trajeto profissional, lá está, que foste para Viseu. Eu penso muitas vezes nisso, mano, e numa certa forma é estranho como é que a pessoa que mostrou o wrestling nunca chegou-me a ver em cima do ringue. Eu não faço ideia qual é que seria a reação dele, porque a nossa cena mais era o futebol, não faço a mesma ideia. Mas, opa, onde quer que ele esteja, acho que ele, pelo menos, orgulho e feliz por eu também estar muito feliz, Claro que sim, ele claro está que sim. sem dúvida, mano. Ou seja, é uma força extra que tu acabas por ter, Mano, levas o teu pai contigo. sem dúvida, às vezes as pessoas falam que tenho alguma coisinha ali ou uma cena e se acho que algo vem de algum sítio, se calhar, daí, mano. Se calhar É a tua estrelinha, mano, como se diz. é a minha estrelinha, mano. Pá, e tens já algumas tatuagens também Yeah. que acabam por também fazer essa referência ao Bem, teu pai. aqui a primeira, Podes se tu mostrar também veres, para ali. é difícil de perceber. Sim. Mas pronto, aqui é o meu pai com uma pequena bola de futebol e com uma baliza que faz lembrar aquelas tardes que a gente ia para o pelado, ao lado Sim. do estádio de Alvarense. Ou É seja, tudo começou aí. Mano, É o início da vossa história. exatamente. E também queria pegar um pouco nisso, antes de passarmos para o wrestling e para o Ok, teu crescimento. está à vontade, mano, está à vontade. E lá está para o impulso que tu tiveste na tua carreira, falar um pouco sobre as tuas raízes, as tuas origens de infância, passada em Alvor, nos campos de futebol, a jogar com os amigos. Pá, O que é que recordas? mano, eu em puto, eu andava na escola, sempre andei na escola do Parchal, porque eu cresci quando era muito pequenino, muito com a minha bisavó, que era lá do Parchal, a minha avó Virgínia, também está aqui uma tatuagem dela. Ah, e eu, no entanto, sempre joguei a bola em puto no Alvarense. E é daí as minhas ligações que vêm a Alvor, que é de jogar e conhecer muita malta que a gente a conhece, e da gente se conhecer também, Sim, também sim. é daí do mundo do futebol. E é muito aí entre o Parchal, entre Alvor, entre muitos Halloweens. Tenho muitas boas memórias dos Halloweens de Alvor, com a malta, mandar muitos jogos. Pá, e é principalmente desses dois sítios, e obviamente da Pedra Mourinha, porque eu sempre morei aqui e também cresci aqui na Pedra Mourinha, é a Pá, minha casa. e acredito muito dessa malta, lá está, que cresceu contigo, em Alvor não só, que vai estar a acompanhar e também aposto que estão curiosos também, porque lá está, o pessoal agora vê-te nesse mundo do wrestling, mas lá está, também o pessoal não sabe o que é que está por trás disso, como é que houve essa ascensão. Por exemplo, tu agora és um lutador que até é bastante querido lá está, pelos fãs. Tens aquele hype. E como é que tu achas que conseguiste construir isso? Mano, isso é assim. Vou-te ser honesto, eu sempre me puxou wrestlers, não diria que eram os meus favoritos, mas sempre me puxou wrestlers que transmitiam logo desde a entrada uma energia. Há uma tech team que é os Outrunners, que é da segunda maior empresa da América, que é a AEW, não sei Yeah. se tu Sim, conheces, sim, a sim, sim. Elite Wrestling. E eu, a primeira vez que os vi a sair, mano, foi assim, mano, esta energia é mesmo isto que eu quero. Já tinha visto, mano, é esta energia que eu quero. E, mano, e foi isso que eu tentei replicar, estás a ver? Aquela energia, aquele entregar-me completamente. E eu sinto que as pessoas sentem isso. Estás a ver? E a gente não está ali, não há nada fake, falso. Às vezes as pessoas falam, não há nada, meu. Eu estou 100% ali, o meu hype total, quero mesmo estar ali e as pessoas estão satisfeitas por me ver. E quando essas duas energias combinam, acho que o hype vem daí, mano. É isso. Pá, É entrega, genuidade, entrega. e eu também diria que passar um pouco aquele estilo que tu passas, que fica na cabeça, digamos assim, A raça a algarvia. raça algarvia, pronto, aplica-se nesse sentido. Depois não só também as cores que tu combinas, o rosa e assim, faz até lembrar o Shawn Michaels em certa altura da sua carreira. Às vezes a malta até comenta em brincadeira que o Paulinho é o Shawn Michaels da Algarve. Não, Shawn Michaels o wrestling é uma coisa muito difícil, mesmo. É a coisa que é mais difícil que eu já fiz na vida mas se é comparado ao Shawn Michaels é descomunal. O Rosa, mano.
O Rosa vem, eu sempre curti bué de Rosa. Eu tinha uma tia, a minha tia Liliana, e ela quando era puto, ela adorava Rosa e tinha as cenas Rosa mais fortes que Sim, existia, sim. estás a ver? Mais choque. Eu choque, obviamente. Eu sou homem, né? Não se usa tanto coisas rosas. Sim, sim. Mas quando tu estás a fazer uma personagem de wrestling e especialmente queres diferenciar e olhando também na altura quando estava a montar a personagem, o que é que está a acontecer. E como é que foi esse processo de montar a personagem? Já agora que tocaste nisso. Mano, esse processo de montar a personagem começa quando eu estava deitado a ver o wrestling com o meu pai. Começa aí, porque a personagem não é nada mais, nada menos do que tu pegares coisas tuas eh, e misturares com as tuas influências, com as Ok. coisas que tu gostas e com as coisas que tu achas que as pessoas também vão gostar. Estás a ver que as pessoas também vão Sim, no reagir. fundo seres tu próprio, que é o que tu acabas por ser É, a transmitir a tua personagem. é assim, o wrestling é Eu bué vejo da- o mesmo isto, porque eu vejo o mesmo Paulinho que vejo agora aqui. Ok, ok, yeah. Isso acaba por ser diferenciador, como O tu wrestling disseste. e tu podes fazer, imagina, uma coisa, podes fazer uma personagem que é muito parecida a ti, ou se tu fores mesmo bué da bom, tu podes fazer uma cena que não tem mesmo nada a ver contigo. Estás a Sim, ver? também é E não verdade. dizendo que, pronto, quem faz a personagem como eu, que é mais genuíno ou que é o Paulinho realmente é, mas fazer ali, se calhar tens de ser um bocadinho mais ator, tens de ser mais uma coisa. O Paulinho é uma personagem mais tumba a mim, digamos assim. O Undertaker, por exemplo, o Mark Calloway já não. Estás a Sim, sim. perceber? É por aí. E atenção, foi uma personagem que conseguiu manter sempre a personagem na vida real, ou seja, o Undertaker só dá entrevistas quando se retira. É um gajo que enquanto lutou É um nunca deu. kayfabe, é o que a gente chama o Yeah. kayfabe. Também E tens. se quiseres explicar melhor esses termos e outros Mano, que vocês usam. o kayfabe nada é mais, nada menos do que tu estás é amanhã voltar. Eu, pronto, estou um wrestler ativo. Vou dar uma entrevista, vou fazer qualquer coisa, estou em personagem. Ali é só a personagem. Eu agora estou, mas como tu disseste, é uma personagem que é muito do Paulinho. Ou seja, tu não sabes onde é que o Paulinho começa, onde é que acaba e onde é que começa o Paulo Silva, Sim, digamos sim. assim. Estás a perceber? Kayfabe é isso. E pá, e perguntar também, como é que tem sido. Lá está, tu já estás num patamar de wrestling, mas como é que foi essa ascensão? Como é que foi o primeiro impacto? Lá está, falava já há pouco desse teu fisioterapeuta que te levou a entrar pelo mundo do wrestling. Como é que foi o primeiro treino? Como é que foi o primeiro impacto, E o digamos primeiro assim? treino, mano, imagina, eu obviamente muito entusiasmado, bem entusiasmado para o treino. O primeiro treino, basicamente, vais só ao ringue no final. Se algum dia alguém quiser experimentar, vocês vão perceber. Deixas aí o convite para a malta. Para a malta APW aos domingos na Pedra Mourinho, a partir das 3 horas, alguma coisa, meio Instagram, manda mensagem. A gente quer é que a malta treine. É Mas isso o meu mesmo. primeiro treino, mano, entrei lá e tu, a primeira coisa que tu fazes é aprender a cair. Eles metem-te um colchão e tu aprendes a cair, fazes várias quedas. Eu até tenho um vídeo, se quiseres, depois posso-te enviar Ok, do meu ok. primeiro treino. Mano, e no final tu vais ao ringue. E eu lembro de entrar pela primeira vez no ringue e, portanto, cair a primeira vez e eu fiquei completamente dorido, mano. Eu fiquei todo partido, mano. E a pensar assim, isto não pode. Então como é que a malta faz isto assim, de lado de cima e Pois. cabeça e pescoço e ar e braço? Eles dizem sempre, não, não façam isto em casa. Mano, é descomunal. E depois a segunda coisa foi ir às cordas. Mano, eu vou às cordas assim que me vir e parecia que estava a levar com o cinto. Fica as costas todas marcadas e coisa. Mano, foi o meu primeiro treino, esquece. Eu percebi logo que era a coisa mais difícil que eu ia fazer na vida. No entanto, mano, é sair de lá todo dorido e só queria que chegasse o domingo a seguir para ir treinar outra vez. E como é que foi essa transição dos treinos pós-combates? Como é que criaste É, ali o Paulinho? é uma transição muito longa. A mim até eu acho que foi relativamente rápido, foi cerca de um aninho a treinar antes de me estrear mesmo em cima do ringue, mas lá está, foi um ano em que eu basicamente não faltei treinos nenhuns, é que eu comecei a dieta, comecei o ginásio e basicamente foi sempre a cumprir até hoje, estás Ou a ver? seja, tiveste de dedicar a 100% àquilo? Mano, porque é assim, eu também, o wrestling, não vamos estar aqui com coisas, quando a gente era puto e vê aqueles gajos todos grandes, todos Sim. musculados, mano, dá Dá um trabalho? puto, mano. E tu pensas que aquilo já me faz, para mim, meio que faz parte do wrestling. Sim. É quando vou, não é que todos os personagens, todos os lutadores têm que ser assim, Sim, mas mas no cada um tem a geral, sua storyline. exatamente, no geral tu gostas de ver gajos musculados e quitados. Tu sabes que se o gajo na rua e dizer, mano, se calhar não me vou meter com ele. Sim. Pronto. Mas É o pessoal gimmick. mete-se comigo à mesma. É gimmick, não é? É. Mas, mano, foi um processo de muitas semanas, todos os domingos, todas as segundas no ginásio, terças, dieta. E depois chega ali um momento que tu tens um homem que é o Booker, ou uma mulher, whatever, que é o Booker, que é o que decide qual é que os combates vão acontecer, as histórias no geral, etc.
E esse tal falou comigo e disse, olha, este show a gente está a pensar que tu vais fazer a tua estreia. Ali, aqui na APW, a gente tem uma coisa que é, tu no teu primeiro combate, não lutas nos combates principais. Sim, Como sim. lutas antes do show, com uma máscara de outra personagem. Há pessoas que lutam na personagem delas, mas eu Sim. não lutei com Paulinho. Lutei como o chamado El Super, na altura, que é tipo um lutador mexicano. Tu tens esse combate das pessoas, o meu na altura correu muito bem, e as pessoas vão achar que tu estás preparada, e tu aí começas, já tinha ideias atrás da personagem, já Uhum. te expliquei a história do Cor-de-Rosa, Sim, sim. e depois um dia, acho que aqui foi onde eu realmente fechei a personagem. Um dia estava no sushi, ali no Lagoia, com os meus parceiros de wrestling, e eu estava a pensar, não sei que música é que é de utilizar. Pois, também te ia perguntar isso da música. Mano, então posso contar a Podes, história? podes. Mano, eu tinha ideias de algumas músicas estrangeiras e alguma coisa assim. Depois já há um amigo meu, o McLega, que diz: Mano, e se tu entrasses com os giris, atira-te ao mar? Imagina, o meu pai ouvia bem essa música. Pois. Eu ouvia bem Iris com o meu pai. E ele adorava essa música. E eu pensei assim: Mano, isto é o destino. Mano. E depois o certo é que eu meti a música, comecei a usar a música e toda a gente adora a música. Então é essa, é E o tal app que eu e perguntava há funcionou a bocado. mistura de todas as coisas do Paulinho, do Cor-de-Rosa, da dedicação, da paixão, com os giris, com os dias que eu estava deitado na cama com o meu pai a ver wrestling, mano, deu isso tudo. E o hype vem disso, é bué da cena. Sim, toda a gente normalmente no show teu está tudo a gritar Paulinho, Mano, Paulinho. E como é que é isso para ti? Como é que é mano, sentir essa vibração, esse apoio dos fãs, neste mano, caso? E até perguntar-te neste aspecto, ó, Paulinho. Por exemplo, tu começaste a lutar cá em Portimão, na Pedra Mourinha. Depois como é que foi sentir o apoio de outros fãs, por exemplo, em Odivelas ou em Lisboa, noutros no último locais? sábado foi um Odivelas, foi espetacular. Como é que vês essa admiração que os fãs acabam por ter por ti? Mano, é, é assim, só falando agora do que o que é que eu faço, meio que para o que é que eu penso, a única coisa é continuar-me a me dedicar, continuar a fazer o que eu tenho feito até agora, seja é tudo o que tem a ver com o wrestling, e continuar a me dedicar a dar 100% para eles, porque a gente ao fim e ao cabo está a fazer isso para as pessoas. Por isso, se eles me estão a apoiar, é porque eu estou a fazer alguma coisa bem e é continuar a fazer isso. E é continuar a aprender com os erros e a aprender com as coisas boas. Em relação à outra pergunta, mano, que era, lembra-me, era a Ah, questão do como é que foi começar em sim, como Portimão. é que. Oh, sim, sim. Olha, isso é curioso porque um dos grandes objetivos que eu tinha para a minha carreira, antes de começar os meus combates, quando ainda só estava a treinar, era poder lutar nas empresas em Portugal que havia. Porque eu, quando eu vi aquele tal show na APW, Sim, conheci o Rui, mas eu depois, quando comecei a treinar, comecei também a ir ver shows em Lisboa e a conhecer as outras empresas que havia. sim. E eu tinha um desses objetivos que era ir lutar em todos os rings que havia. Obviamente comecei na APW, que era aqui em Portimão, e logo desde o primeiro combate, logo desde a primeira vez que saí, logo senti logo as pessoas de Portimão uniram-se logo. E depois eu fiz um show, fiz um combate em Portimão, na APW, foi com o Stefan Stu, que é o atual campeão, E que é um dos teus rivais, é até. um dos meus rivais, é um grande lutador, pena pronto, a personalidade dele, a maneira como ele é, mas tirando disso, já me ganhou 2 vezes, não posso estar aqui com coisas, apesar com batota, é o que é a maneira que ele decide fazer as coisas, mas pronto, lutei com o Stefan Stu, no show a seguir foi uma Royal Rumble, e havia as pessoas com os olhos chatos na Royal Rumble, e convidaram para a última empresa a ser criada em Portugal, o WrestleFest, Sim, sim. absolutamente incrível, o WrestleFest. E depois fui fazer uns tapings, que em vez de ser um show ao vivo, foi gravado e depois foi colocado no YouTube. Fui convidado para fazer essas tapings e depois finalmente conseguimos estrear no segundo ring em Portugal. Mais tarde fui convidado também para fazer uma Royal Rumble, que as pessoas estavam com os olhos nos outros sítios, no Wrestling Portugal, que é onde eu vou voltar amanhã. E aí meio que concretizei. Agora há mais rings em Portugal, mas meio que atingi um dos objetivos e um dos meus sonhos, que era voltar nos 3 rings. Por isso, mano, acho que é tu aproveitares as oportunidades que tu tens, ou seja, eu tive a oportunidade aqui em Portimão, Uhum. as pessoas vão estar a ver e as pessoas, se verem que tu estás a fazer um bom trabalho, vão-te querer trazer. E é muito por aí que surge o. É um pouco como o futebol nesse sentido, estás a Sim, sim. perceber? Quase como o Acaba, scouters. acaba por ser. Né? Estás a perceber? E acho que é isso, é o trabalho, é a personagem, as pessoas que gostarem do personagem
e depois também ser profissional e aproveitares quando tens oportunidades e depois mais e melhores vão surgir. Eu tenho aqui várias perguntas sobre isso ainda, Paulinho. Neste caso, tu falaste que amanhã vais lutar no Wrestling Portugal. É certo que quando este episódio sair, se calhar esse combate já Já, aconteceu, mas, já vou ter ganho. mas Se calhar. lá está. Quem acompanha sabe, tu vais ter pela frente o Luís Salvador, um adversário Salvador, já, um já, dos lutadores mais experientes em Portugal. já mais batido, exatamente. Ah. Já foi campeão também. Já foi campeão nacional. Como é que preparas para esta aventura, né? Para este impacto? Vais ter um lutador mais experiente que tu, Exato. mas noutro cenário e no wrestling, mais falando em wrestling, estes combates com lutadores mais experientes também servem sempre para elevar o Sem underdog, dúvida, digamos assim, sem o dúvida, lutador sem que vem de dúvida. baixo. E tu tiveste esse exemplo agora mais recentemente num Raw, num SmackDown, já não me lembro, com o Alba Femi e com o Brock Lesnar. Exato. Viste o momento? Sim, Mas é isso. basicamente. Imagina, o wrestling é assim. A gente só houver só lá um gajo, ou se houver só lá um gajo bom, não vale nada, que as pessoas não vão querer só ver um gajo bom. Tem que haver bué de gajos bons, temos que ser todos. E é um dessas oportunidades amanhã. Eu vou defrontar um lutador muito mais experiente. Vai estar muitas pessoas com os olhos nesse combate, porque é um combate que muitas pessoas querem ver. Como tu estás a dizer, um underdog, um newcomer, um gajo menos experiente, com hype, vai Sim. lutar contra um ex-campeão nacional, um lutador muito experiente. E a preparação é feita, mano. É ver muitas coisas do meu adversário. Obviamente, sempre a alinhar o ginásio, sempre a alinhar a dieta e é estudar o teu adversário e as coisas que eu já faço bem, fazer ainda melhor, as coisas que eu faço mal, fiz também, mesmo no meu último combate, ganhei, correu muito bem, mas fiz coisas mal, é já aprender para amanhã, passado uma semana, é já estar a melhorar essas coisas, estás a ver? Exato, exato. É E mesmo que tu até percas o combate, que não é esse o pensamento, né? Mas pode ser, se o combate for bom, acabas sempre por por retirar alguma lição, mas também pelos fãs que estão lá presentes, acaba a ver, não, afinal o Paulinho é bom, este gajo tem talento, tem carisma, tem O personalidade. wrestling é uma cena, se calhar, um bocadinho diferente do futebol, no sentido em que eu, às vezes, pronto, eu fico sempre triste se não ganhar o combate. Obviamente que é sempre ganhar, porque o meu objetivo, em qualquer empresa que eu estou, é chegar ao topo, Sim, sim, obviamente, sim. como é de qualquer wrestler. E imagina, mesmo eu podendo perder um combate, há sempre o aspecto de que as pessoas que estão ali, seja 100, seja 200, seja 300, seja 400, hum, tiraram do seu dinheiro, tiraram do seu tempo para ir-nos ver a nós a fazer a nossa arte. E se a gente consegue retribuir, e se as pessoas se divertirem, se as pessoas gostaram, se as pessoas quando estiveram ali não tiveram a pensar nos problemas, tiveram só a aproveitar, mano, mesmo que eu tenha perdido, mano, Valeu a por pena. isso, mano, É, é sempre muito, muito gratificante. Isso. exatamente. É muito É o termo. gratificante, é muito gratificante. E isso também dá a motivação para continuares a fazer o que tu fazes. Mano, sem E dúvida. para chegares onde tu sonhas chegar, é que eu também te ia perguntar isso. Falaste, ou seja, começaste e foi tudo muito rápido essa tua ascensão. Começaste aqui na Pedra Mourinha, já lutaste nas três empresas que já querias ter lutado. E até onde é que pode ir o Paulinho? Até onde é que o Paulinho sonha chegar? Mano, imagina, apesar de este início, vai fazer agora 2 anos, se eu não me engano, desde que tive o meu primeiro combate com Portugal, com Paulinho, com Portugal, com Paulinho no verão. E apesar de já ter sido feitas muitas coisas fiz, eu no fundo ainda fiz muito. Porque ainda não fui campeão, ainda não ganhei nenhum belt. Eu tenho a minha parceira, a Cláudia, a gente anda atrás dos belts há muito tempo. Isso ainda não aconteceu. Era para ter acontecido na semana passada, mas o wrestling é uma cena que tu Não controlas? não controlas, mano. Qualquer coisa pode acontecer. Por isso, nesse aspecto, mano, é continuar a melhorar, continuar a trabalhar, ir atrás dos dourados. Obviamente que há um há dois agora neste momento que eu gostava muito de ter. Obviamente que o da APW, o Big Goldie, como eles chamam, que está com o Stefan Stu. Eu já estive tão perto, mano, de lhe tirar aquele belo. Era. Pá, Vai dar, vai dar. mano, ter aquele belt tipo, na Pedra Mourinha completamente descomunal, né? Sim, lá É está. trabalhar para chegar aí. Ah, E nas outras empresas o mesmo. Chegar aos belts das empresas, aos belts de tech team, ou o que for que E seja. depois tens essa questão, que é conseguires ser campeão em casa, por exemplo. Estavas a falar o belt na Pedra Mourinha.
conquistar o título na Pedra Mourinho. Isso é como, por exemplo, há bocado falávamos também do CM Punk, ele conquistar Não é o título em Chicago. Chicago. Isso ainda é mais especial, não é? Espero não ter que fugir com ele, mano. Espero não ter que fugir, não. Mas pá, era isso, estás a ver? É um dos momentos que eu mais procuro na minha carreira e já esteve perto de acontecer. Mas eles lá fizeram as manhas deles, a sociedade, não sei se tu Sim, sim, já deves ter ouvido estou a par, falar estou a par. que Sim, são os eles campeões, não é? já não são, mano. Perderam no último domingo. Oh, No pronto. último domingo, não, no Agora, último sábado. Domingo é amanhã que é voltar. Perderam no último sábado, mas mas tinham um bom foram reinado os até. primeiros e tiveram um reinado muito longo, excelente. Prontos, treino com eles e são lutadores excelentes. É pena, pronto, serem as pessoas que são e serem os maniantes que são. Mas tirando isso, é isso, mano. Pá, estavas a falar também dessa parceria que tens agora com a Cláudia, que também é uma wrestler que já está também há alguns anos, já está há mais tempo que tu, de certa forma. Ela já, eu não sei quando é que ela começou agora de cabeça, mas já tem muita experiência e sem dúvida aprendi bué desde que comecei a fazer equipa com ela. E consegui uma das coisas que eu queria, que era trazê-la cá a Portimão, porque obviamente que cá em Portugal ela atualmente é a única lutadora portuguesa, devia haver mais, já temos algumas lutadoras a lutar a surgir, vamos esperar, mas obviamente é sempre especial. E as minhas fãs mais próximas são a minha avó, as minhas tias, etc. E elas são mulheres, e obviamente Pois. trazer uma mulher aqui Traz aquela proximidade. Exato, o wrestling é também um bocado isso. Sim, é tu sentires conectado com aquela personagem ou com aquela pessoa, por E exemplo. quando as pessoas estão habituadas a ver uma coisa que é sempre homens, sempre homens, Yeah. sempre homens. E depois está ali a rapariga e está a dar porrada nos gajos e obviamente ela é a melhor, por isso é que é a minha parceira. Epá, é muito fixe. E por exemplo, tu aqui nestas índias, nestas empresas que tu costumas lutar, ainda tens esses combates intergénero, por exemplo, não tens na WWE. Como é que é lutar, por exemplo, neste caso tu lutas ao lado de uma mulher, lutas ao lado da Cláudia, mas como é que é, não sei se já lutaste, por exemplo, contra ela ou só... Não. Só às vezes fazer alguns exercícios no treino. Qual é que é a diferença? É a mesma coisa, mano. É igual. As pessoas é mais a parte pessoal da pessoa do que propriamente o género. Né? Olhando para a Cláudia, lá está a dedicação dela, a maneira como ela se entrega ao wrestling também, como ela também o ama, que é muito importante. E, mano, é muito aí. É igual, mano. Eu acho que é mais especial para os fãs, para nós, entre nós, wrestlers, estás a ver? É a mesma coisa. Ou seja, falaste também de que foram atrás dos títulos de tag team, na altura que os tu e perderam. O facto de... A gente não chegou a lutar com os tus, mano. A gente, infelizmente, eu acho, atacaram a Cláudia no balneário, eu acho que foi os tus, mas pronto, não há certezas. E infelizmente a gente era para lutar no em Odivelas no último sábado contra eles pelos títulos. Acabou por ser os Murder Business, o Damião e o Rafa, e acabaram por eles conquistar os títulos. Mas, por exemplo, tu sentes que o que é que trouxe esta parceria, esta tag team com a Cláudia? O que é que trouxe? Sentes de certa forma também toda a popularidade que ela já tinha construído também serviu para te levar de alguma forma? Há bocado falávamos, por exemplo, desse combate que vais ter contra um lutador mais batido, o Luís Salvador. Sentes que aqui também serviu para te levar de certa forma? Sem dúvida, mano. Mas imagina, tudo no wrestling, todas as coisas, a maior parte das coisas que tu vais fazer é sempre uma oportunidade para te levares. Especialmente como eu estava, que foi a primeira coisa que eu ia fazer. Ou seja, a tag team com ela na Tech Fest foi a primeira coisa que nós fizemos. E depois eu estreiei-me para um público do WrestleFest num 4-way, não foi de equipa com ela, mas sem dúvida ajudou-me, de certa forma, estar ao lado de uma lutadora também tão conhecida. Sim, e tão boa. Nem que seja as vitórias que nós conseguimos. Obviamente no início não estava a correr tão bem, a gente precisou de criar ali a nossa ligação, mas depois quando a gente conseguiu entrelaçar, ela também é uma excelente lutadora, misturamos isso com o facto de eu I'm pretty good, you know. e conseguimos umas boas vitórias e aprendo muito da Cláudia, logo a minha primeira parceira. Como é que surgiu isso, mano? Surgiu, lá está, ela tinha oportunidades no wrestling. O tal homem que eu dizia, o Booker da WrestleFest, dos viu-me lá na Rumble da APW e na altura o parceiro da Cláudia lesionou-se, que é o João Milão. Ele estava lesionado
e a Cláudia precisava de um novo parceiro, e pronto, já era o mais bonito, obviamente. fui eu. Foi aí que surgiu os Claugarve. Esse nome também acaba por Exatamente. ser, pronto, um É, bocado curioso, né? é a mistura ali da Cláudia comigo, e tu sabes que uma das minhas coisas, sou algarvio, Sim, a sim. primeira coisa que tu vês na minha entrada é uma foto, é um vídeo da Praia da Rocha, É. por isso, acho que faz todo o sentido. Foi também um dos homens para o WrestleFest, excelentes cabeças, que teve essa ideia para esse nome, e eu sempre adorei esse nome, sempre adorei. Não, e depois, pá, perguntar-te, porque eu agora tenho começado a ver um novo movimento associado ao Paulinho Wrestler. Pá, vejo muitos comentários nas tuas publicações agora sobre o Berbigão. Pá, queria que explicasses melhor. Mano, imagina, eu comecei a dieta, estás a ver? Dieta, o que é que tu precisas? Muita proteína. Pois. Mano, um gajo de Alvor, tu já sabes onde é que está a proteína, mano. É o berbigão. E a minha rica avó América faz um berbigão espetacular. Portanto, é a minha primeira fonte de proteína. É o berbigão. Mano, acho que já fizeste um grande treino de peito e depois comeste grande berbigão. É a melhor coisa que existe. Acaba por ser. Pá, e depois perguntar-te aqui também, Paulinho. Tu consegues viver do wrestling em Portugal ou acabas por ter que conciliar com o trabalho? Tu dizias-me, pronto, e nós estamos a gravar isto depois de já teres saído do trabalho. Como é que é conciliar isso tudo? E como é que é dizer às pessoas na rua que lutas wrestling? Mano, em termos do se dá para viver cá em Portugal do wrestling, imagina, na minha parte pessoal é impossível porque a gente não há shows suficientes, apesar de onde a gente vai lutar, são dadas todas as condições e nós somos pagos e não dá efetivamente para tu viveres, porque lá está, agora estou a lutar este mês quase todos os fins de semana, mas nunca é o suficiente para tens de ter sempre outro trabalho para te Para te para conciliar, sustentar sim. financeiramente. Se calhar é o objetivo de muitos wrestlers e algumas pessoas que agora vivem no wrestling e que eram portuguesas. Tiveste, por exemplo, a Killer Kelly, que chegou Sim, à estou. NXT, e tens o David Francisco, que luta na Inglaterra. Tens vários lutadores portugueses excelentes. E Tens ainda por acaso agora, só uma parte, aquele lutador, o João, né? O João o João Santos, o Golden yeah, Boy, sim, também tens que, ele, exatamente. e que Eh, chegou mesmo à WWE, mesmo como segurança, que é onde se começa, Sim, né? sim, sim, exatamente. Ele até fez tryouts e acredito que vai conseguir eventualmente E tu entrar na esperas um WWE. dia conseguir também? Mas eu não trabalho a pensar nisso. O meu trabalho, honestamente, é em Portugal, e assim também português, assim que cada vez está a melhorar, está a crescer, e a gente também, se meio que nos mantermos unidos, assim do wrestling em Portugal, hum, nacional, acredito que a gente ainda consegue ir melhorando ainda mais e fazer shows maiores e shows melhores. Mas gostavas de ter essa oportunidade, de, por exemplo, É ter assim, um tryout, por é o exemplo? que eu ia dizer, imagina, neste momento tu, isso tryout da WWE não penso assim muito, honestamente. É mais a questão, se tu algum dia quiseres e tentar fazer vida, tens que se calhar Sair daqui, arranjar algum sítio que tu possas ir e já ter algum dinheiro no de bolso. lado, algum dinheiro do bolso, e depois tentares isso. Em relação aos tryouts da WWE, opa, isso é, imagina, tu continuares a lutar, a fazer a tua cena, e se algum dia haver a oportunidade, mas é mesmo o topo do topo. E apesar das coisas terem corrido bem, ainda tenho que comer muitos nanoninhos para sequer Ou seja, sonhar com isso. Estás a sim, perceber? e também há muitos lutadores que chegaram a ter esse dinheiro no bolso e ir lá para fora e andar em grandes empresas, na Sim, Inglaterra, sim, sim, sim. mas acabaram por voltar. Ou seja, há aqui dois à partes, que é, já é difícil sair da nossa zona, aqui do Algarve, de Alvor, sabes que é difícil, é mais difícil para um gajo que vem de Alvor do que para um gajo que é de Lisboa e que as oportunidades estão todas ali. Ou seja, já é difícil por si só esse aspecto, mas ainda para mais tu tens que sair de Portugal para outro país para teres uma oportunidade numa grande companhia. Pois, Como... mas as coisas são assim no wrestling. Mas a gente pode olhar isso nesse aspecto, ou pode olhar no outro aspecto, que é o que eu gosto de olhar, é que se calhar se andarmos há 10 anos atrás e compararmos a cena portuguesa como está agora, está muito melhor. É mais nesse aspecto, não tanto com a cena de fazer vida, mas desfrutar aquilo De que, outra que maneira, exatamente, que a gente já tem, e que é incrível. com É outras incrível. condições que não haviam há 10 anos atrás. Exatamente, as coisas estão a crescer. Obviamente que os melhores dos melhores eventualmente vão chegar onde os melhores chegam, Sim, sim. mas também há muitas cenas fixas para ser feitas em Portugal, e isso é incrível. É espetacular, e acho que vamos continuar a evoluir e a fazer shows muito fixes e a cada vez já aparecer wrestlers melhores, que isso é verdade. É que Portugal já falei de muitos deles, tens wrestlers muito bons atualmente em Portugal.
e eu estou ali no meio e requer muito trabalho, muita dedicação, muita paixão. pá. Mas no geral é aproveitar, mano, e aproveitar os momentos, que a gente nunca sabe quando é que eu vou cair mal, Pois, estás a perceber? E é aproveitar, é desfrutar, mano. e tu, agora falaste nesse cair mal e despertou-me aqui outra pergunta. Pá, como é que é preciso também ter confiança e não com um gajo a pensar, ui, tenho medo de fazer isto, não sei o quê. Pá, por exemplo, tu vais às cordas, voas e não sei o quê, e tudo mais. Pá, como é que, Mano, é o como é que, me- como é que é a experiência de. Imagina, estás a falar do medo. Do medo, eu tenho medo de bué das cenas. Tipo, acho que todas as cenas que um gajo vai fazer acaba sempre por ter medo. Mas o medo também é uma cena que te mantém seguro. Tu Sim, tens tem de aquela conquistar. adrenalina. E tu, como é que tu consegues fazer aquilo? É treino, é repetições, é criares memória muscular. Sim, a prática leva a isso. Exatamente. E obviamente que depois numa coisa ao vivo estás com mais nervos, o cansaço é maior, mas também estás com mais adrenalina. Pois. Mas o treino é a base de tudo. E queres satisfazer também os fãs que estão lá presentes que foram para te ver, não é? Mano, exatamente. Isso é, obviamente, que a gente faz tudo para as pessoas que estão a pagar o bilhete. Claro. E- Pá, e pegar nisso, nos fãs, pá, qual foi o público que tu sentiste que teve sempre mais ligado à tua energia, à energia daquilo que se passava no palco? Qual foi o público que tu Oh, mano, gostaste mais? é assim, eu vou-te ser sincero, eu felizmente tenho o privilégio de quase todos os sítios que eu fui, que a energia é sempre muito alta, o pessoal reage bastante e dou muito grato por isso. Mas se há um sítio assim que eu fiquei mesmo, isto é descomunal, foi quando fui ao Porto. O Porto é mesmo um público, lá a Invicta está a fazer um trabalho espetacular, tem lá a escola deles e depois fazem uns shows com o WrestleFest. E aquele público é, mano, ficares arrepiado e de ver as imagens e veres sei, 300, 400 pessoas a gritar o teu nome É incrível, e depois acho que o povo do Norte também tem ali alguma cena, alguma entrega assim ainda mais à nossa cena, sim, estás a sim, ver? vivem mais. E é muito, eles vivem bué e para o wrestling fica um ambiente espetacular. Dos melhores momentos que eu já vivi, que já vi do wrestling, foi lá no Porto. É mesmo um público que te fica na cabeça. Yeah. Pá, e perguntar também aqui, Paulinho, é normal em qualquer coisa que nós façamos na vida, no trabalho, uns chegam mais longe, outros nem tanto, tens sempre aquele suporte das pessoas que realmente gostam de ti, mas como é que é o lado inverso da moeda? Como é que lidas com alguns comentários mais negativos, haters, que vão sempre existir? Não sei se já apanhaste assim algum, algum episódio assim com haters ou assim. Mano, sim, já tive. Já não tive assim grande coisa. Há pessoal que vai curtir, há pessoal que vai pagar, vai pagar, que vai gostar mais, há pessoal que vai gostar menos, mas onde eu queria chegar é as pessoas pagam os bilhetes para ir ver o show, estás a ver? Se elas quiserem te apoiar, é o que eu quero, e se elas quiserem mandar para. Pá, também estão no direito delas, desde que respeitem os limites, elas estão no direito delas. Há gajos que eu acho que merecem ser mandados para muitos lados, pá, e há outros que acho que merecem ser apoiados, mas as pessoas todas. Mas não tenho assim lidado com muito hate, felizmente não. É mais love. É mais love ao Pink. O Pink é irresistível, a cor-de-rosa. É pá, pois, isso explica também como é que os fãs também estão a aderir à tua imagem. É, Isso também é importante, não só no wrestling, também na vida, mas ter sem dúvida, esse suporte. sem dúvida, mano, é tudo, é tudo. Isso também acho que vai um pouco em contra do sucesso que também tiveste. Porque... Mano, sem dúvida, tu se tiveres um bom círculo, estou a falar de família, estou a falar de amigos, amigos mais pessoas que tu dás mais, as pessoas com os mesmos objetivos, com os mesmos maneiras de viver a vida, estás a ver? Pá, isso vai-te ajudar a chegares mais longe. Tenho o prazer de ter isso na minha vida, apesar de ter perdido o meu pai muito novo, sempre tive a minha família comigo, sempre tive as minhas avós, as minhas tias, a minha mãe. Mano, é muito importante. Achas que isso também foi importante nessa altura também, ter as Mano, tuas avós contigo? sem dúvida. É nessa altura então, né? Tinha 13 anos, não sabia nada, que isso era fundamental. Mas mesmo agora, às vezes, com o wrestling ou com alguma coisa na vida pessoal que não corra tão bem, tu às vezes precisas de ligar alguém e não precisas desabafar e também sentir amor, mano. E sentir, com aquela pessoa, ela está ali meia hora, a pessoa precisa para te ouvir e tu desabafas e depois já te sentes melhor. E, mano, é fundamental. Para o wrestling, então, que há muitos altos, há coisas muito boas. Mas, porra, também às vezes já chorei bastante com o wrestling, mano. Mano, é fundamental tu teres alguém que te levante para cima quando tu estás em baixo. As pessoas nem sabem que estão a levantar para cima, sim. Mas faz parte, mano. É super importante, sem dúvida.
Pá, e já estamos quase a acabar, Paulinho, também perguntar-te, hoje em dia, tens essas referências, falavas da tua afilhada, o pessoal mais pequeno que olha para ti, top, mano. O É Paulinho é top. wrestler. Como é que tu passas essa mensagem para o público mais jovem? Que um dia se calhar também vê, que também está em casa a ver, neste caso, por exemplo, o Randy Orton, que ainda luta, o Cody Rhodes, ou assim, que olha, eu curtia de fazer aquilo. Como é que tu... Que conselho é que tu dás a esses jovens? Lá está, as crianças, para mim, é super especial porque as crianças para elas é tudo, estás a perceber, mano? Sim, sim. É tudo verdadeiro, Tudo é possível. tudo real, é tudo, mano, e é muito especial porque é muito genuíno. Acho obviamente que as pessoas também mas para as crianças eu sempre gostei muito de fazer wrestling para as crianças. Pá, é assim, em termos de, às vezes, com a minha afilhada e assim, eles têm outros hobbies porque tu não começas a treinar wrestling tão novo, a minha afilhada faz ginástica, os miúdos jogam a bola. Mas, pá, o que eu digo aos meus, se algum dia quiserem treinar, primeiro é ginásio e dieta. Isso é também um ponto que faz parte de mim, é tenho de puxar da vida minimamente saudável. E depois, quando ali tiverem um bocadinho mais coisa, ali... Pá, não sei bem qual é que é a idade que a gente tem para o pessoal começar a treinar, honestamente. Eu estava a tentar me lembrar, eu não lembro. Tipo, se é 13, se é 14, se é 15. Mas a verdade é que se aparecer lá um gajo de coisa e tiver 14 anos, eu digo, mano, tens 18, ele tem, então vou treinar. Por isso, mano, acho que é isso. E principalmente começar na parte de início. Acho que se algum miúdo me perguntar alguma coisa, é puxar a parte da vida saudável e depois, quando forem mais velhos, e tentarem fazer alguma coisa. Se tiverem assim mesmo coisa, algum muita vontade, algum desporto, jiu-jitsu, alguma coisa assim desse género, ou ginástica, também acho que são fixe. Depois, se no futuro, mas normalmente, acho que o wrestling entra na vida das pessoas um bocadinho pela porta adentro, estás a ver? Sim, sim, um bocado. Pronto, aqui para terminar, Paulo, uma pergunta assim mais clichê, mais para estourar. O que é que dirias hoje ao Paulinho de há 10 anos atrás? Que ainda não sabia que ia ser wrestler. 10 anos atrás, mano, eu tinha 15 anos, quase a fazer 16. Pá, uma altura muito, muito complicada. E o que eu podia dizer, meu, é para. Eu não mudaria nada no sentido em que eu gosto onde acabei, onde estou agora, estás a ver? Encontrei a minha paixão. Por isso, honestamente, olha, deixa vê-lo aproveitar as coisas. Havia coisas na vida que aproveitava mais, outras que aproveitava menos, mas diria a ele só para aproveitar e aproveitar cada momento. A gente nunca sabe quando é que vai ser o último momento de alguma coisa ou com alguém. Aproveita cada coisa, alguns momentos, algum amigo, algum convite. Aproveita o jantar com os amigos ali até à última. De resto, maneira, tudo igual. Pá, Paulinho, obrigadão. Mano, obrigado pelo convite, foi um prazer. Pá, igualmente. Mano, esta aqui é o S, não te serve, mas tem que te arranjar um. O quê? Tu és 2 metros? A malta vem na câmera, parece. Mano, não é? 1,90. Ele tem 3 metros, eu tenho 1,80m, ele tem 3 metros, vai. Deixa-me arranjar um L, que eu agora também do ginásio. Pá, ia-te só dizer, pá, para meteres aí os óculos e deixares aí uma mensagem para o pessoal ir Tu, mano, tu é gaia, tu é gaia. Mano, é sim. dizer, malta, apoiem a Raça Algarvia. Se quiserem treinar wrestling, tem em Portimão a APW, todos os domingos às 3 da tarde, alguma coisa, mandem mensagem ao Paulinho. Se quiserem, se forem de outro sítio, se forem em Lisboa, também há outras escolas, há o Wrestling Portugal. No Norte há a escola da Invicta. Há alguma coisa wrestling related, falem comigo, venham aos shows, venham apoiar também o que se faz em Portugal diferente e apoiem aqui o projeto do meu amigo Gustavo, que é espetacular, Raça Algarvia. Mano, acho que não podia ter melhor nome. Segundo nome. É aquilo que nos caracteriza. Siga, como falámos mano. há pouco, vir de baixo é difícil, nós temos aquela raça que é especial. Mas é sempre a subir, mano. Tem que ser, mano. E é desta forma que fechamos mais um episódio. O primeiro desta nova temporada, segunda temporada Raça Amanhã Algarvia. Salvador. Amanhã o Paulinho já, eventualmente, quando este episódio sair, já terá ganho ao Luís Salvador. Mas é desta forma que fechamos aqui este primeiro episódio da segunda temporada de Raça Algarvia. Vêm muitos mais para acompanhar a segunda temporada, como já viram. Não, a mim tudo fica bem. Como já viram, esta segunda temporada, o logotipo do podcast mudou. Significa que já não é só sobre futebol, vai abranger mais áreas, uma expansão aqui do podcast. Neste caso temos aqui um wrestler, temos mais episódios também programados para lançar e fiquem atentos. Até uma próxima.